Nosso assunto agora, segundo turno das eleições presidenciais. A nova pesquisa do Datafolha, que mostrou uma redução da distância entre Lula e Jair Bolsonaro, acendeu um novo sinal de alerta na campanha petista. Apesar da preocupação, Lula disse achar impossível que o chefe do executivo tire a diferença em uma semana. Desde o início do segundo turno, a campanha petista tem buscado o voto dos que se abstiveram no pleito do dia 2 de outubro. Por fim, Lula minimizou o crescimento de Bolsonaro e o empate técnico entre eles no limite da margem de erro, dizendo que o presidente tem ganhado alguns pontos lentamente. Começo com você, Schelp, que achou dessa análise feita por Lula dos números do Datafolha? Olha, absolutamente incorreta a análise do ex-presidente Lula, né? Porque o que essa pesquisa mostra, e ela pode, obviamente, estar errada, principalmente no que se refere à votação do presidente Jair Bolsonaro, assim como o Datafolha errou também no primeiro turno, mas o que ela mostra é uma tendência de alta do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, ela mostra Lula estagnado, mostra Bolsonaro crescendo, 1 ponto percentual, mas crescendo. E 1 ponto percentual, dependendo do ritmo em que essa distância diminui, pode fazer muita diferença. Ainda tem aí um pouco mais de uma semana para as eleições, ainda tem mais um debate, né, entre os dois candidatos, provavelmente o candidato da semana que vem, né, o debate da semana que vem, final da semana, a poucos dias do dia da votação, e outras pesquisas que acertaram mais ou erraram menos no primeiro turno, como a pesquisa do Paraná Pesquisa, mostra uma diferença ainda menor entre os dois, um empate técnico ainda mais apertado. Então, o que eu vejo aí é um movimento de crescimento do presidente Jair Bolsonaro e possivelmente já tem até ultrapassado Lula, né? E considerando também, e aí talvez seja o ponto mais importante, que as pesquisas não levam em conta a abstenção, porque elas não têm como prever quem vai votar ou qual a porcentagem dos eleitores que vai ou não votar no dia da eleição e quais eleitores serão, né? Se são majoritariamente os eleitores de Lula ou os de Bolsonaro. E considerando a abstenção, é muito possível que Lula leve um tombo no fim de semana que vem. Então, eu não vejo nenhum motivo de otimismo por parte da campanha do PT para se referir a algo como improvável, como se fosse improvável que Bolsonaro ultrapasse Lula. É possível que já tenha ultrapassado em termos de intenção de voto. Veremos nas urnas. É esse o clima por aí, Zé? Preocupação na cúpula da campanha petista? Esse o clima, e deu um gás, é impressionante. A gente fala sobre pesquisas, né? Que o diferente é saber como ler as pesquisas eleitorais. Essas pesquisas, elas mostram uma situação, né? A tal fotografia de momento, que muita gente não gosta, mas é isso aí. Mas isso muda, porque as pessoas mudam de opinião. Uma fatia ali está muito convicta do que vai votar, do que defende. Mas existe ali a fatia móvel e é esse pessoal que vai decidir as eleições. Desde o início eu dizia, o desafio do presidente Jair Bolsonaro é passar para o segundo turno. Agora no segundo turno as coisas ficam diferentes, porque trata-se de uma nova eleição. E nesta nova eleição tem a campanha eleitoral, uma campanha longa de 28 dias. E agora na reta final a gente vê a tendência. Esta tendência que é um indicativo aí de como vai uma campanha eleitoral. E a tendência é positivando, né? Do presidente Jair Bolsonaro e o Lula estagnado. Eu continuo achando que a eleição está aberta. Está aberta a eleição. Não adianta, está aberta. E o presidente tem a vantagem por ser o presidente da República. É uma pessoa que todos já conhecem e não querem arriscar outro. Então a tendência é essa. Por isso eu digo que eles, com razão, o pessoal do PT, com razão, está mesmo preocupado. Você, Fiuza? Olha, Vitor, não existe popularidade de laboratório. Por mais que se queira trazer embalado, né, em papel couché, embalado em manchetes amigas, não existe, não se faz, não se cria popularidade em laboratório, em proveta, né? Por que a população brasileira tem ido insistentemente às ruas em grande número pacificamente? Aí vem a desonestidade, né? Aquele tipo de traço que nós, do qual nós fugimos aqui, né? A desonestidade intelectual.
tentam dizer, então, que o Verde e Amarelo foi capturado, não é isso? Por um movimento, e esse movimento é um bolsonarismo, é um movimento reacionário, fascista e tal. O que nós temos feito aqui, constantemente, eu acredito que nós estamos prestando um serviço, e daí os êxitos de audiência que nós temos alcançado, modestamente, com o nosso serviço prestado, é mostrar que isso não é um movimento bolsonarista que possa ser carimbado e estigmatizado, né, por um professorzinho articulista de um jornal decadente, ou que possa ser desmentido por popularidade de proveta. É um movimento das pessoas, dos cidadãos, que percebem exatamente o que está acontecendo. E o que está acontecendo? A gente tem o Boris Casoy, a gente tem o Marcel Van Hatten e mais meia dúzia se levantando contra um estado de coisas que não pode ser compatível com a democracia. É por isso, e só por isso sim é matemática sem margem de erro. É por isso que a população está mostrando o seu poder fisicamente nas ruas nos últimos tempos, porque ela percebe que as instituições não são nada se elas não forem regadas todo dia, não são nada se elas não forem honradas pelos seus representantes. Então ela perde a confiança nas instituições e aí ela se mostra fisicamente num número avassalador, dizendo o seguinte: instituições e leis existem para organizar e representar a nós, o povo. É uma demonstração simples disso, absolutamente simples. Então, é claro que esta população, que vai numericamente de uma maneira impressionante às ruas, e que alguns que estão aí na barca dos covardes, né? E no jornalismo nós temos tristemente aqui feito esse contraste, né? Dizendo que não é isso, que eles não foram, que não tinha ninguém ou que era antidemocrático. Na verdade, esses todos estão dizendo também que não existe homem sem passado. Isso é muito doloroso, né, para muitas pessoas esclarecidas ou supostamente esclarecidas, ocultas, ou que tiveram, né, muito investimento aí em educação, oportunidades, universidades, escolas, relações, tutores, né, do mais alto nível, alimento do bom e do melhor, e hoje fazem esse papel, fingir que existe homem sem passado, fingir que você pode erigir um líder do dia para a noite, que você pode recauchutar um homem do dia para a noite e você pode colar nele virtudes que ele não tem. Então é isso que traz a população às ruas. Ela percebe o artificialismo, ela percebe a falsidade desses que deveriam zelar pelas instituições e, é claro, hoje nós estamos nesse estado de coisas porque se houvesse a reação dos setores da sociedade, vários deles, do Estado, da iniciativa privada, da intelectualidade, atentos e reagindo a coisas que não podemos transigir numa democracia, como o Boris, o Marcel Van Hatten e poucos outros, isso não seria possível, nós não estaríamos nem nessa dúvida, nem com essa preocupação, mas como aqueles que influenciam, que deveriam influenciar, que estão associados às instituições, às elites influenciadoras, estão fugindo ao seu papel e tentando fingir de uma maneira vergonhosa que existe homem sem passado, todos eles, né, estão candidatos a um passado nebuloso. E esse passado, né, que esses covardes terão daqui a pouco é o presente de hoje.